Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres por estarmos aqui mais uma vez, nossa tarde de domingo, sempre às 15 horas. Hoje, dia 6 de junho, nós vamos apresentar alguns vídeos que foram enviados para a nossa escola bíblica desta manhã. É muito bom, como sempre falamos, ver como o nosso povo está empenhado, como o nosso povo está trabalhando, as experiências que temos recebido, elas têm sido maravilhosas. Convidamos você agora a estar de pé e vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, renova mais uma vez a nossa comunhão contigo, dá-nos acesso à tua presença e aqui, através do trabalho desta tarde, possamos ser mais edificados ainda. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Como sempre, e é muito bom, vamos louvar ao nome do Senhor. Acompanhe este louvor que vai ser projetado na tela. Senhor, suplico a ti em oração, faze de mim um vaso novo, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do vil pecado, estende a tua mão. Preciso contemplar a tua glória, concede-me tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do vil pecado, estende a tua mão. Senhor, 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 Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvar ao Senhor é muito bom, mas nós temos uma atividade a cumprir. Vamos seguir então, dando sequência ao estudo a respeito da parábola das 10 virgens que temos visto nas últimas escolas bíblicas dominicais. Vamos agora então às perguntas desta semana. Todas as virgens deviam possuir as candeias para participar da festa? É a letra A. Por quê? A letra B. Quem vai responder a estas perguntas é Fábio Miguel Soares de Oliveira, de Guaianazes, um adolescente. Ele vai responder a letra A. E por quê? Vai responder Ana Bordignon, de Ampere, Paraná, uma criança. Vamos ouvi-los então com atenção. O texto está em Mateus 25, versículo 1. Vou ler o texto para vocês, tá? Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontro do esposo. Amém? A paz do Senhor. Ana, todas as virgens deviam possuir as candeias para participar da festa? Sim, Por quê? para nós ver o rosto delas. Bendito seja o nome do Senhor. Adoramos ao Senhor, glorificamos a Ele pelo trabalho, então, dos nossos adolescentes, das crianças. Fábio Miguel, muito boa a sua resposta. E Ana Bordignon, excelente exemplo com as candeias, porque nos mostram muito bem o ensino que temos recebido da parte do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos então, na sequência, agora, a pergunta de número 2, divididas também na letra A e na letra B. A letra A, por que 5 virgens não entraram na festa? E a letra B, e por que o Senhor Jesus, quando proferiu a parábola, as chamou de loucas? A letra A responde Otávio Cirilo Malavase, de Santa Teresa, Espírito Santo, um adolescente. E a letra B, Stephanie Bretas, da Igreja do Leme, aqui do Rio de Janeiro, também uma adolescente. Vamos acompanhar as respostas. Por que 5 virgens não entraram na festa? Porque adormeceram sem óleo de reserva e suas lâmpadas se apagaram.
A paz do Senhor Jesus. E por que o Senhor Jesus, quando proferiu a parábola, chamou de loucas? O Senhor Jesus as chamou de loucas porque não se prepararam, se esqueceram do azeite reserva, que é o Espírito Santo, e não deram valor ao convite do Pai. Amém, glória a Jesus. Agradecemos então ao Otávio, a Stephanie pela participação, vendo os adolescentes tão comprometidos com os ensinamentos do Senhor para essa hora. Louvado seja o nome do Senhor. E por esta alegria já deste primeiro bloco, onde tivemos essa experiência tão boa, vamos adorar ao nome do Senhor. Vamos cantar. Jesus é a nossa vitória, Ele nos leva para a sua glória, nos guarda de todo perigo. Jesus é nosso grande amigo. Eu sou feliz, eu conheci a Jesus, e hoje eu caminho em sua luz. Na eternidade com Jesus vou morar, e com os anjos para sempre adorar. Viva o Rei, 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 viva o Rei Jesus, viva o Rei Jesus. Amém, meus irmãos? Então, agora, na nossa sequência, o segundo bloco, vamos para a pergunta de número 3. Quanto às virgens loucas, letra A, quais foram os resultados que ficaram evidenciados na falta de vigilância e descaso ao convite do Pai, no caso da parábola das 10 virgens? Cite alguns exemplos. Quem vai responder a esta pergunta, letra A e letra B, é o pastor Edilson Silva, do Rio de Janeiro, da Igreja da Gávea e Rocinha. Vamos ouvir o nosso companheiro. Respondendo às perguntas, e especialmente a pergunta de número 3, a letra A e a letra B, a resposta é da letra A: trevas e desespero, gritos, e da letra B: vestes desalinhadas, falta de identidade, sem a luz no rosto, foram rejeitadas e a porta foi fechada. É importante também deixarmos aqui um pequeno comentário para os irmãos, que a falta de luz ou a falta de revelação faz com que a porta ela esteja fechada. Os gritos não abriram a porta. O que abre a porta é a luz. O que faz a porta ser aberta é a revelação, é estarmos na quinta medida. Isso sim faz a porta estar aberta. Muito bem, pastor Edilson, boa resposta. E aproveitamos a oportunidade para deixar um abraço para todos os nossos irmãos da Rocinha, da Igreja da Gávea, irmãos que têm se dedicado muito no trabalho do Senhor. O Senhor tem prosperado as igrejas naquele lugar. Vamos agora então à sequência, a pergunta de número 4. Para um servo, o que significa ser convidado nesse tempo e não se preparar? O perigo de dormir sem reserva de óleo. Quem vai responder esta pergunta é uma senhora, Adriana Daltro, de Brumado, da Bahia. Vamos acompanhar a sua resposta. A paz do Senhor, irmãos, eu vou responder aqui a pergunta 4. A resposta é: não ouvirá o toque da trombeta, não será arrebatado, pois está dormindo por sono espiritual. A palavra do Senhor nos alerta que nós devemos nos vigiar, estarmos com nossas candeias e com óleo de reserva nos preparando para o encontro com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. A paz do Senhor. Amém, irmã Adriana, muito bom a sua participação. Esta irmã sempre participa conosco nesta atividade, então nosso abraço a ela e às senhoras de toda a Bahia. Vamos então na nossa sequência agora, a pergunta de número 5. Complete as palavras abaixo para fazer uma diferença entre rejeição e salvação. Quem vai responder essa pergunta é o jovem Rafael de Albuquerque, da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Igreja do Leme. Vamos ouvir então o Rafael.
Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora responder a pergunta número 5, que no caso da rejeição, no lado da rejeição, temos religião e treva. E no lado da salvação temos revelação e luz. Em relação à rejeição, aquele que está na religião não tem o óleo de reserva, ficando nas trevas, assim como as virgens loucas. Em relação à salvação, o Espírito Santo nos dá acesso à revelação de Jesus, que é a luz de Deus sobre as nossas vidas. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos a participação aqui de um pastor, um jovem, uma senhora. Isso é muito bom. Nós sempre lembramos, não me canso de repetir, irmãos, a participação e o envolvimento de toda a igreja neste momento tão importante para a obra do Espírito Santo. Por isso, vamos louvar ao nome do Senhor. Não ouça apenas, cante junto conosco este louvor que será projetado agora. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João.
Então, meus irmãos, na sequência agora para o nosso último bloco, nós temos a pergunta de número 6, que está dividida, na verdade, em 3 letras, A, B e C. Responda com um versículo bíblico que está no capítulo do Evangelho de Mateus a pergunta do item A. Todos os chamados serão escolhidos? Quem vai responder esta pergunta é uma senhora, Camila Costa Sintra Coelho, de São José dos Campos. Vamos estar atentos à sua resposta. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A pergunta que nos foi feita é se todos os chamados serão escolhidos. E a resposta é não. A palavra do Senhor no livro de Mateus 22:14 nos diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor tem enviado o teu Espírito Santo a chamar a muitos nesta última hora, mas poucos são aqueles que têm feito a boa escolha, que é aceitar de bom grado o convite do Pai para a salvação. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmã Camila, muito boa a sua resposta. Um abraço à irmã e a todos os nossos irmãos, então, de São José dos Campos. A letra B, a pergunta é: haverá segunda chamada depois que a porta se fechar? Sim ou não? Cite o texto. Quem vai responder é o obreiro Gelson Colheri, de Açaí, Paraná. Vamos ouvir. A resposta é não. Possamos encontrar lá no capítulo 25 de Mateus, versículo 11 e 12. Diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Também, irmãos, em referência a esta pergunta, podemos também encontrar lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, a todos a paz do Senhor. Amém. Tivemos então a resposta do Gelson. Um abraço ao nosso companheiro e aos irmãos do Paraná. A letra C agora, então, pergunta: haverá uma outra festa programada para a igreja? Sim ou não? E por quê? Quem vai responder essa pergunta é o pastor Marcos Aurélio, aqui do Rio de Janeiro, da Igreja de Copacabana. Vamos ouvir então a sua resposta. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 6, letra C, a palavra de Deus diz que aqui nesta terra, após o arrebatamento da igreja, a porta estará fechada, se encerrando o período da graça. Mas a festa que a igreja irá participar é as bodas do Cordeiro, agora na eternidade, para sempre, com o nosso noivo amado, Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Marcos. Um abraço ao companheiro, aos irmãos de Copacabana e de toda a Zona Sul. A última pergunta, então, desta tarde, de número 7. Qual foi a resposta do noivo ao pedido das loucas para entrar na festa? Cite o versículo. Quem vai responder é uma jovem, Maria Luísa Carvalho Raposo, de São Luís do Maranhão. Vamos ouvir a nossa jovem? A paz do Senhor Jesus. Respondendo à 7ª questão, a resposta está em Mateus 25:12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando então o trabalho desta tarde. Maria Luísa, um abraço para você e a todos os jovens de São Luís do Maranhão. Nós tivemos na edição de hoje a participação de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão, com adolescentes, crianças, senhoras, obreiros, jovens e pastores. Então, como sempre falamos, a Igreja do Senhor está envolvida no que o Espírito Santo está ditando. E por conta disso, terminando esse programa antes da bênção apostólica, vamos adorar ao Senhor com um último louvor. Vamos adorar ao nosso Deus. Coisas do de cima que se aproximam o reino de Deus.
o reino de Deus. Oh, buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Como foi nos dias de Noé, com o dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Gomorra, o fogo tudo devorou. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Ó, buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Seja louvado, seja bendito o nome do nosso Deus. Terminamos o trabalho desta tarde. Muito bom, não é? Estarmos envolvidos nesse projeto glorioso da obra do Espírito Santo. Lembramos aos nossos irmãos, os vídeos podem ser enviados para contato@radiomanaim.com.br. Se você vai responder a mais de uma pergunta, grave um pequeno vídeo para cada pergunta. Isso facilita bastante o trabalho da nossa produção. E lembramos ainda que daqui a pouco temos o nosso culto às 20 horas. Não deixe de enviar o link para os seus amigos, familiares, aqueles pelos quais você está orando, você está evangelizando. É muito importante o trabalho da igreja nesta hora e fale com o seu pastor, com o seu obreiro, para que ele registre no nosso sistema de informações os convites que têm sido feitos, porque isso nos ajuda a entender o resultado de todo este trabalho. Vamos orar, queridos? Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós adoramos ao Teu nome por esta tarde, por esse momento na Tua presença, por aquilo que tem edificado e preparado a Tua igreja para o arrebatamento. Seja bendito o Teu nome, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção, o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e por toda a eternidade. Amém. Queridos irmãos, um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.